Irmãos, então o tema da minha mensagem nessa noite é a importância da igreja. Vocês já pensaram o que seria de nós sem essa reunião? Você já parou para imaginar como que nós poderíamos crescer na graça e no conhecimento sem a igreja? Quem iria nos ensinar o Evangelho? Quem iria nos explicar a Bíblia? Como teríamos o discernimento para saber se estamos interpretando corretamente as Escrituras, se não fosse a ajuda da igreja? Como poderíamos nos reunir em uma oração ou intercessão por alguém ou por algo sem os irmãos? Quem iria nos batizar? Quem iria servir a ceia para nós, senão a igreja? Quem iria nos disciplinar, nos pastorear, nos corrigir, nos exaltar, quando andarmos por caminhos errados, senão a igreja? Quem estaria ao nosso lado nos momentos de sofrimento? Quem socorreria os pobres e necessitados entre nós? Quem nos abraçaria ou estenderia as mãos para nós, sem esperar nada em troca, senão a igreja? Quem defenderia a verdade em meio às ameaças das falsas religiões, senão a igreja? Você já imaginou a nossa vida sem essa reunião? A igreja, ela é muito importante para nós. E ela é muito mais importante do que nós imaginamos, e muito mais importante do que o valor que nós temos dado a ela. A igreja, ela é fundamental para o início da nossa salvação, para a manutenção da nossa salvação e para o fim da nossa salvação. Essa não é uma simples reunião, esse não é um simples momento. Isso é algo importantíssimo na nossa vida, é importantíssimo para a nossa fé. Os puritanos, no século 16 e 17, foram os principais cristãos da história da igreja após os apóstolos, e em seus escritos são a base da fé protestante, e os seus documentos são usados até hoje nas igrejas. E nenhuma dessas confissões, em um desses documentos deixado preservado para nós, que é o documento da Confissão de Fé de Westminster, lá diz o seguinte: a igreja visível, nós que estamos reunidos em nome do Senhor, é o reino do Senhor Jesus, é a casa e a família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Na Confissão de Fé de Westminster, eles afirmam categoricamente que ninguém pode ser salvo de forma ordinária sem a igreja. Sem essa reunião, de uma forma ordinária, ninguém poderá ser salvo. A igreja é importantíssima. Por onde você conheceu o Evangelho? Alguém pregou. Quem pregou? A igreja. Alguma igreja, algum pastor de alguma igreja, em algum local, anunciou o Evangelho para você. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, devemos à igreja, a essa reunião, ao corpo místico de Cristo. A nossa confissão de fé batista afirma: todos os crentes têm a obrigação de congregar-se em igrejas locais, e nenhum membro deve perturbar a ordem ou faltar às reuniões. E isso é uma grande verdade para nós, porque se não fosse por meio da igreja, nada do que aconteceu em nossas vidas teria acontecido. A grande parte dos mandamentos bíblicos só podem ser cumpridos por meio de uma pessoa ligada a uma igreja bíblica. Isso é muito importante nós entendermos a respeito do que é uma igreja e da importância da nossa igreja. Nesse sentido,
é que nós dependemos da igreja para conhecer a Bíblia da maneira correta. Dependemos da igreja para sermos batizados e participantes da ceia do Senhor. Dependemos da igreja para sermos exortados, corrigidos dos nossos pecados. Dependemos da igreja para a oração coletiva e intercessão. Dependemos da igreja para termos comunhão uns com os outros. Sem a igreja, de modo ordinário, ninguém poderá ser salvo. Sem essa reunião, nós não conseguimos cumprir os mandamentos do Senhor. Sem essa reunião, para nós, essa reunião é fundamental para a nossa própria salvação. Como seremos batizados sem a igreja? E o Senhor dá uma ordem a nós, que quem crer deve ser batizado. Quem crer deve participar da ceia. Como participaremos da ceia do Senhor, se na igreja não for oferecida? Como seremos disciplinados, se não há alguém para nos disciplinar? Se a igreja não estiver aqui para nos disciplinar e falar, isso é pecado. Como faremos a interpretação da Bíblia correta, se não houver uma instrução da própria igreja, e a própria igreja se resguardando pela palavra, e um ensinando o outro as Escrituras? Todos nós dependemos inteiramente da igreja, e isso é muito claro porque eles acreditavam assim, os puritanos acreditavam assim, os pais da igreja acreditavam assim. Mas qual que é o grande problema da nossa geração? É a desvalorização da igreja. A nossa geração desvalorizou por completo a igreja, a reunião. Não dão mais valor às reuniões feitas na igreja, o ajuntamento do povo de Deus. Para vocês terem uma ideia do que está acontecendo em nosso país, principalmente a respeito disso. Hoje, você sabe qual que é a maior denominação que se considera evangélica em nosso país? A maior denominação que se considera evangélica são os desigrejados. Os desigrejados ocupam hoje o primeiro lugar de maior denominação religiosa protestante em nosso país. Pessoas que não estão congregando em uma igreja de forma formal. Alguns congregam de forma solitária e outros em pequenos grupos informais. Mas dessa forma, sem a igreja local, sem a formalidade dessa igreja, dessas reuniões, será impossível qualquer grupo religioso cumprir os mandamentos do Senhor. A Bíblia, de forma histórica, comprova a importância da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo chama a igreja do Deus vivo, coluna e o fundamento da verdade. Na carta de Paulo aos Efésios, ele afirma: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, e em toda e qualquer circunstância. A igreja, ela sempre foi valorizada, tanto nas Escrituras, como em toda a história da igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou falando a estrutura, estou falando o ajuntamento das pessoas. Esse ajuntamento, ele é importantíssimo para a nossa salvação, para a manutenção da salvação e para a finalização da salvação. Sem esse ajuntamento de forma formal, ninguém poderá ser salvo. Sem estar ligado a uma igreja, que é o corpo de Cristo. Eu só posso estar ligado em Cristo se eu estiver ligado como igreja a Ele. Ninguém é cristão fora de Cristo, e a igreja é o corpo de Cristo. Não tem como eu ser cristão sem estar ligado ao corpo. Não tem como eu estar vivo espiritualmente se eu não for um ramo na videira. Não tem como. Eu preciso de estar ligado na videira. Eu preciso estar ligado à igreja.
Em meados do século III, o bispo de Cartago, Cipriano é considerado um dos maiores teólogos da história da igreja. Entre os pais da igreja, os primeiros grandes teólogos, ele provavelmente está somente atrás de Agostinho. Então esse homem foi um dos maiores teólogos da história da igreja, ele foi um pai da igreja, viveu nos primeiros séculos, no século III. E Cipriano, ele foi bispo da igreja. Ele se viu no meio de uma das maiores controvérsias da sua geração, se não a maior. Havia um grupo que tinha abandonado a igreja por causa da perseguição romana. Muitos deles tinham renunciado à fé com medo de perderem as suas vidas. Então, na época de Cipriano, houve um momento em que a igreja começou a ser muito perseguida, e muitos estavam morrendo, perdendo as suas vidas, perdendo tudo que tinha, por serem cristãos. Então, diante disso, o que aconteceu? Muitas pessoas que estavam indo à igreja, se reunindo como igreja, abandonaram a sua fé, passaram a negar a sua fé, com medo de serem mortos, perseguidos pelo Estado romano. E alguns outros permaneceram fiéis à igreja, e foram, consequentemente, duramente perseguidos. Então muitos foram muito perseguidos, e diante dessa perseguição, muitos abandonaram a fé, muitos recusaram permanecerem na igreja como cristãos. Quando essa perseguição então ela diminui, muitos bispos de várias igrejas simplesmente começaram a acolher sem exigência nenhuma as pessoas que queriam voltar agora para a igreja. Então diminuiu a perseguição, aqueles que negaram a fé, agora eles decidem voltar para a igreja. E isso foi em todas aquelas regiões. E muitos bispos de várias igrejas, de várias regiões, começaram a aceitar todo mundo de volta. Todos aqueles que negaram começaram a aceitar de volta. Mas Cipriano não. Cipriano ele insistiu que isso só seria possível mediante a um fervoroso arrependimento. A atitude severa de Cipriano se deve ao fato dele ter um conceito extremamente elevado da igreja e da comunhão dos santos. O que acontece? Todo mundo começou, as igrejas, a aceitarem todo mundo de volta. Acabou a perseguição, vocês nos abandonaram no momento mais difícil, não, pode vir de novo para a igreja. Cipriano falou, não é assim. A igreja ela é santa, a igreja ela é séria. Se não houver um arrependimento profundo em seus corações, nós não aceitaremos vocês em nossa comunhão, nós não aceitaremos vocês a congregar novamente conosco. E isso por quê? Porque ele levava a sério a igreja. Olha a igreja dos nossos dias, olha a bagunça em que está, olha o que tem acontecido nas reuniões, nas congregações das igrejas nos dias de hoje. E tudo isso tem acontecido porque as pessoas têm desvalorizado as Escrituras, desvalorizado a igreja. Cipriano ele tem uma frase, que talvez é uma das frases mais importantes e mais lembradas dele. Ele diz assim, esse bispo: ninguém pode ter Deus como pai, se não tiver a igreja como mãe. Olha a dureza que ele falava para as pessoas, olha o que ele pregava. Vocês querem ter Deus como pai? Então vocês precisam de ter a igreja como mãe. Nós não podemos ser salvos fora disso. Não é um verdadeiro cristianismo, não é uma verdadeira fé nós proclamarmos algo sendo totalmente diferente ou distante do que está escrito nas Escrituras. É apenas uma tolice nossa acharmos que somos salvos, acharmos que estamos certos, vivendo de uma vida totalmente diferente daquilo que nos é ensinado, aquilo que as Escrituras nos ensinam. Muitos dizem em nossos dias: não precisamos de hierarquias, não precisamos de títulos, credos, liturgia ou qualquer emblema eclesiástico. Mas muito mais do que nós ouvirmos essas vozes, nós precisamos voltar a atenção para a imutável palavra de Deus. O autor da carta de Hebreus ele diz, no capítulo 10:
Apeguemo-nos com firmeza e esperança, a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo costumes de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Paulo também ele discursa na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, e ele diz: ora, vocês são um corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. E como membros, irmãos, nós dependemos uns dos outros para a edificação mútua. Vivemos dias de uma falência espiritual. Nunca foi tão urgente para nós a reafirmação da absoluta e crucial necessidade da Assembleia dos Santos. Nunca foi tão vital para nós promovermos uma renovação da devocionalidade coletiva dos santos em Cristo. É um dos tempos difíceis em que nós estamos vivendo. Pessoas sem comprometimento com a igreja, com as reuniões locais, com os cultos. Pessoas conduzindo as suas vidas de qualquer forma. E nós precisamos novamente retornarmos às Escrituras. A forma em que nós estamos vivendo é pecado. A forma com que estamos conduzindo a nossa vida espiritual é pecado. Porque nós não podemos ser igreja sozinhos. Nós não podemos ser igreja sem comprometimento. Não podemos ser igreja sem estarmos ligados em Cristo. Um comentarista bíblico ele diz: creio que o paradigma atual da igreja evangélica esteja prestes a falir, mas creio que Cristo edifica a sua igreja e que nem os portais do inferno prevalecerão contra ela. Esse modelo que nós temos da igreja atual em nosso país vai falir, não vai ser conduzido por muito tempo. Essa desorganização, essa bagunça, a falta de disciplina bíblica, a falta de uma pregação pura das Escrituras, a falta da ministração correta dos sacramentos, das ordenanças, tudo isso vai chegar a um momento em que vai trazer uma falência múltipla a todas aquelas religiões que tentarem seguir sem o conceito da própria Escritura. E ele fala para nós o quê? Mas para a igreja, aquela que permanecer, aqueles que atentarem às Escrituras, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o que é a igreja? O que as Escrituras dizem para nós a respeito do que é a igreja? A palavra igreja no grego é ecclesia, que é definido como uma assembleia de pessoas, um local onde pessoas se reúnem. Não é um prédio, mas aqui é relacionado a pessoas. Se estamos aqui, é uma igreja. Se estamos lá fora, ao vento, é uma igreja. Quando estávamos num templo menor, era uma igreja. É a reunião, não o local. Então a igreja é uma assembleia de pessoas, é uma reunião de pessoas. E que tipo de reunião? De pessoas que foram chamadas de fora para dentro, que foram chamadas a abandonar os seus pecados e agora a seguirem a Cristo, a deixarem o mal, o mundo, os pecados do mundo, e agora juntos a servirem ao Senhor. E diante disso eu queria mostrar aos irmãos o conceito da igreja bíblica. Porque quando nós falamos da igreja, muitas vezes o conceito principalmente dos desigrejados, eles acabam falando, não, a igreja, Jesus falava, pregava, eles pregavam, e cada um fazia o que queria, e cada grupinho de pessoas e tudo mais. Mas quando nós olhamos para as Escrituras e fazemos uma análise mais profunda, nós vemos que a igreja era bem diferente desse conceito desigrejado dos nossos dias. Havia ali uma formalidade, havia um comprometimento,
E diante disso eu quero trazer para os irmãos algumas características do que é a igreja. Então nós podemos ver no versículo 12 ao 15, novamente no capítulo 1 de Atos. Pode ler só o versículo, vou ler só o versículo 15, que diz assim: Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia, a igreja. Essa igreja estava em Jerusalém. Essa igreja, ela era composta de umas 120 pessoas. Nós podemos começar a perceber que ali havia em Jerusalém uma congregação. E essa igreja, ela era composta aproximadamente de 120 pessoas. Existia um número de membros naquela igreja em Jerusalém. Quando Pedro fala, na igreja ela compunha, então dá a nós entendermos que aquela igreja, ela tinha um número fechado de pessoas, um número de membros naquela igreja. Aquela igreja em Jerusalém tinham 120 pessoas. O que nós podemos perceber dessas pessoas que eram membros nessa igreja é que no versículo 14 diz que eles perseveravam unânimes em oração. É que todos eles tinham o comprometimento de buscarem a Deus em oração. Ao iniciar a igreja aqui no livro de Atos, o que nós podemos observar é que a igreja, ela tinha uma organização, um número de pessoas comprometidas com a oração. Nós vemos também no versículo 15, Pedro se levanta, vemos que havia também uma liderança nessa igreja. Pedro era um dos líderes juntamente com os apóstolos, por isso que ele se levanta e ele ministra a palavra. No versículo 16, ele diz assim: Irmãos, Pedro falando, convinha que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Jesus, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Nós também percebemos que nessa comunidade, nessa assembleia de pessoas, nós também tínhamos ali a exposição das Escrituras. Pedro, ele explicou as Escrituras. Ele então vai anunciar, vai explicar que houve o cumprimento no Antigo Testamento daquilo que Judas havia feito. Então nós vemos que tinha líderes, que tinha exposição das Escrituras, pregação, ensino. E do versículo 21 ao 26 diz assim: eles aqui estavam procurando um outro homem para substituir Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele morre, que era um dos apóstolos, e agora eles vão colocar uma outra pessoa para substituir ele. E o que nós vamos perceber aqui é que haviam regras na escolha do substituto para os apóstolos. Então o que era necessário? No versículo 21 diz assim: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Então ele vai começar agora a mostrar regras para a escolha do novo apóstolo. Ele tinha que ser um homem que acompanhou eles durante todo o tempo em que Jesus estava andando entre eles, começando lá no batismo de João, até o dia em que dentre nós ele foi levado às alturas, até o momento em que Jesus subiu aos céus. Tem que ser um homem que foi testemunha de tudo isso. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois: José, chamado Barsabás, cognato Justo, e Matias. E no versículo 26: e lançando em sortes,
vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Então aqui Lucas, ele vai tratar a respeito da escolha do novo apóstolo para o lugar de Judas Iscariotes. E aqui, como nós observamos, que haviam critérios para essa escolha, haviam regras, condições para ser apóstolo. Devia ser uma pessoa que andou com Jesus o tempo todo, desde o batismo de João até os dias em que Jesus foi levado aos céus, sendo ele também uma testemunha da ressurreição de Cristo. Então a ideia que a Bíblia nos passa sobre a igreja é que tinha regras, ensino, oração, unidade, formalidade, submissão e comprometimento. A ideia de que era tudo bagunçado, desorganizado, cada um fazia, isso não existe na Bíblia. Era algo muito sério. Foram na escolha, tem regras para escolher alguém. Fez a escolha, vamos votar agora para ver se é este mesmo. Então tudo era feito com seriedade, tudo era muito bem organizado. Não é, Zezinho, vem cá, sobe aí, prega, faz isso. Não, critérios, tinham critérios. Então isso é a ideia que nós temos na Bíblia a respeito do que é uma igreja. Lugar onde tem regras, tem ensino, tem oração, tem unidade, tem uma formalidade, tem uma submissão e tem comprometimento. E o que era então necessário para que alguém fizesse parte da igreja em Jerusalém? Essa igreja, ela tinha 120 pessoas. Mas o que acontece no capítulo 2? Ali ao momento do Pentecostes. E muitos judeus vindo de todas as outras partes, eles estavam indo para Jerusalém na festa de Pentecostes. E acontece que ali há a pregação do Evangelho. E quando houve essa pregação do Evangelho para aquelas pessoas, o que acontece no capítulo 2, versículo 37? Vou ler o 36. Pedro aqui está pregando a uma multidão de pessoas, e ele termina a sua pregação dizendo: esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, o que era necessário para que as pessoas fizessem parte da igreja em Jerusalém? A primeira coisa necessária para uma pessoa, ela estar ligada a uma igreja, fazer parte de uma membresia de uma igreja, se tornar igreja. Primeiro, ouvir o Evangelho, compreender as Escrituras e crer nas doutrinas ensinadas. Ali Pedro, ele faz a exposição do Evangelho. As pessoas que estavam lá não eram pessoas sem entendimento. Vamos entender que as pessoas que estavam lá nessa pregação eram judeus.
Os judeus com 10 anos de idade, as crianças, eles já sabiam de cor o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Com 14 anos, eles já sabiam todo o Antigo Testamento, toda a lei, porque eles usavam as Escrituras para a sua escola, para os seus ensinos. A vida deles era em torno das Escrituras. Então, com 14 anos, era comum um adolescente, um jovem, já conhecer toda a Escritura. Esses homens, então, em Jerusalém, eles tinham esse conhecimento das Escrituras, mas eles não tinham o entendimento do que eles conheciam com relação à pessoa de Cristo. Então Pedro, ele vai trazer clareza, igual muitas vezes muitos de nós. Por quanto tempo nós nos achávamos cristãos? E nós líamos a Bíblia, tínhamos a Bíblia, mas nós não tínhamos muitas vezes o ensinamento claro, a clareza, que a ficha cai. Então é isso, e nós não tínhamos o entendimento, muitos de nós. E era a mesma coisa com eles conheciam as Escrituras, mas não tinham um entendimento claro que era a respeito de Cristo. Quando então Pedro, ele dá a explicação, ele prega o Evangelho, ele fala o que está escrito, a mensagem central das Escrituras, o que acontece? Muitas pessoas que ouviram foram tocadas em seus corações. A palavra compungir é como se elas tivessem sido transpassadas por uma lança. Quando Pedro pregou para eles, é como se uma lança tivesse alcançado o coração deles e abrido uma ferida dentro do coração deles. Então, diante daquilo, eles perguntam: e agora, o que faremos? Então, a primeira coisa, para sermos membros de uma igreja bíblica, é nós termos o entendimento do Evangelho, das Escrituras, da salvação por meio de Cristo. Pela graça, somos salvos. E cremos nas doutrinas ensinadas, coerentes com as Escrituras. Segunda coisa necessária, é o que diz aqui: o que faremos? Respondeu-lhe Pedro no 38, arrependei-vos. O arrependimento dos pecados. Para eu fazer parte de uma igreja, eu preciso me arrepender dos meus pecados, reconhecer que eu sou pecador e abandonar os meus pecados. É ter um novo nascimento, a regeneração, receber um novo coração. O arrependimento é algo profundo em nossas vidas. Não pode ser algo superficial, algo que tem que atravessar o nosso coração e mudar a nossa vida. Não é apenas eu consertar algo na minha vida, mas é eu ter uma nova vida. Então é necessário eu me arrepender dos meus pecados. É o que Pedro diz. E ele então diz, no versículo 38, e cada um de vós seja batizado. O batismo, o que é? É a manifestação externa do que aconteceu interna na pessoa. É a manifestação externa da salvação que aconteceu primeiramente no coração. É afirmar a fé publicamente de que nós nos tornamos uma nova criatura. O próximo passo é o batismo, para eu poder me tornar membro de uma igreja. É por isso que as pessoas ou batizam ou vão rebatizar, para poderem se tornarem membros da igreja, porque é necessário para fazer parte da igreja. O que mais? E ele diz, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, recebereis o dom. Vocês deverão se comprometer em servir uns aos outros para a edificação da igreja. Para que serve o dom? O dom, ele é dado para que a igreja seja edificada, para que a igreja ela possa permanecer com todas as suas áreas funcionando plenamente. Se não tiver um irmão que tenha dom de pregar, um que tenha dom de ensinar, outro que tenha dom de servir, outro que tenha dons para cantar, outro que tenha dons para fazer alguma coisa, uma diaconia e tudo mais, você vê que isso tudo só funciona porque cada irmão tem um dom. Uns vão cozinhar, as mulheres. Se não tivesse a parte da cozinha, não tivesse o dom para fazer isso,
Como iria fazer? Nós não iríamos um momento de comunhão, se não tiver os irmãos, para a organização da diaconia, os dons, para poderem ter construído, estabelecido as coisas e colocado em ordem toda a parte elétrica, ar-condicionado, púlpito. São dons que o Senhor vai dando ao seu povo, vai distribuindo ao povo, para que haja o quê? Para que a igreja funcione. Imagina, se ninguém tivesse nenhum tipo de dom, como que nós iríamos fazer? Não teria como existir a igreja. Então, o entendimento é que o Senhor, Ele há de dar dons para o seu povo, e esse dom é para que a igreja seja edificada, ou seja, para que todos ajudem, todos se responsabilizem pelo cuidado do ajuntamento da igreja. A igreja, ela não tem um dono humano, ela pertence a Cristo, mas ela é governada por grupos de oficiais, juntamente com todos vocês, toda a congregação. Sendo assim, todos são responsáveis pelo cuidado e zelo da igreja. O Espírito Santo nos capacitará ao ministério, nos capacitará à diaconia. Precisamos de ser ativos na obra de Deus, não apenas vir um dia na semana, sentar, assistir e ir embora, mas você precisa se envolver em todo o comprometimento com a igreja. É isso que ele fala. Vocês vão receber o dom. O dom é para ser ministrado, para a edificação do corpo dele, a igreja. Todos nós que desejarmos ser membros de uma igreja, devemos estarmos comprometidos com a igreja. Não existe pessoas descomprometidas que fazem parte da igreja. Isso aqui não é um teatro, que você vem, dá sua oferta, assiste e vai embora para a tua casa. Não é isso. Isso aqui é uma igreja. Temos obras para fazer, temos funções para fazer, temos coisas para colocar em ordem. Precisamos de pessoas com dons, precisamos de pessoas para ensinar, pessoas para pregar, pessoas para limpar, pessoas para visitar os enfermos. Precisamos de pessoas para evangelizar as pessoas lá fora. Precisamos de pessoas. E a igreja é isso. Recebereis o dom. Você vê que é no futuro. Vocês que batizaram, que estarão entrando, fazendo parte de uma igreja, vocês receberão dons, para que vocês possam servir uns aos outros. O outro requisito, que ele vai terminar aqui, para eu ser membro de uma igreja, ele diz no 40, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, salvai-vos, saiam do meio dessa gente má e salvem-se, se apartem das práticas pecaminosas da nossa sociedade, das más companhias, dos costumes ímpios, dos lugares não apropriados para nós. Salvai-vos, saiam do meio disso. Vocês agora estão chegando à igreja, estão agora vindo para a igreja. Vocês não podem continuar vivendo a sua vida como vocês viviam antes. Precisa de haver uma separação. Uma geração perdida, uma geração ímpia está lá fora. Como nós vamos estarmos envolvidos com todo o pecado? Não estou falando para os irmãos não poder as coisas lá de fora, mas estou falando aquilo que é pecado. Você sabe, isso é pecado, esse lugar é pecado, o que eu estou fazendo é pecado, com quem eu estou andando é pecado, com quem eu estou me envolvendo é pecado. O que ele fala? Salvai-vos desta geração perversa, porque a igreja ela tem que dar o bom testemunho. Quando ele diz aqui, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os. Testemunho aqui significa, no grego, afirmar algo solenemente. Não era algo informal, mas era algo formal, para que aqueles que quisessem seguir a Cristo deveriam estar dispostos a se separar do pecado no mundo. É como ele exortava falando, vocês querem seguir a Cristo? Vocês querem ser membros da igreja de Jerusalém?
Vocês então precisam seguir a Cristo e abandonarem os pecados deste mundo. Se separem do mundo, daquilo que é pecaminoso. Isso era de forma formal, entendível, inteligível, era um anúncio. Todos sabiam o que eles tinham que fazer. A igreja, ela não é um encontro social, não é algo informal. Eu vou quando eu quero e eu faço o que eu quero. Haviam regras, eles perseveravam, havia unidade, havia oração, havia pregação pura das Escrituras, havia o comprometimento de todos os irmãos. É isso que é ser igreja. Se nós não agirmos assim, a igreja não será estabelecida para o futuro. As igrejas serão destruídas em nosso tempo, entre aspas, as falsas igrejas, aqueles que desprezam a verdadeira igreja, aqueles que desprezam as Escrituras, logo vão desaparecer. Quantas igrejas nós não conhecemos, que abrem-se e fecham-se, abrem-se e fecham-se? Quantas denominações já não sumiram, não deixaram de existir? Você pega as igrejas metodistas lá na Inglaterra, de John Wesley, gente, toda hora vê as reportagens, virou tudo bar, virou rodízio de pizza, lugar de lanchonete. Em pouco tempo, tudo se perdeu. É por isso que a igreja nós devemos levar a sério essa palavra, porque nós temos responsabilidades em nosso tempo, responsabilidades em nossa sociedade. Não brinque com as coisas de Deus. Nós estamos falando de algo que Deus colocou em nossas mãos, que nós devemos defender: as Escrituras, o verdadeiro Evangelho. Nós temos uma geração para podermos continuar guiando eles no caminho certo. E se nós todos não nos comprometermos, se nós não levarmos a sério, como será o futuro? Nós precisamos de conduzir a igreja da maneira correta. Se arrepender, ser batizado, receber o dom do Espírito, se afastar dos pecados do mundo, é necessário para sermos membros de uma igreja. Todos os verdadeiros cristãos precisam de se submeter ao que as Escrituras nos ensinam. Então no 41 ele diz: então os que lhe aceitaram a palavra, quando foi pregado, ensinado, com entendimento, 3.000 pessoas aceitaram a palavra. Os que estavam em concordância, os que se submeteram ao ensino, eles quiseram se juntar à igreja em Jerusalém e foram aceitos, tendo um acréscimo de 3.000 pessoas naquele dia. E agora, como a igreja deve viver? Nós vimos o que é uma igreja, vimos o que é preciso para fazer parte da igreja. E agora, como eu preciso viver na igreja, como igreja? Então, a partir do versículo 42, vai ter até aí em cima o título: como viviam os convertidos. Então no versículo 42 inicia: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, perseveravam nas orações. A palavra perseverar no grego significa ser dedicado, ser fiel, ser constantemente atento, dar constante cuidado a algo, não desfalecer, mostrar-se corajoso, estar em constante prontidão para alguém e servir constantemente. É isso que nós precisamos. Sermos dedicados, sermos fiéis, sermos corajosos, sermos constantes. Não podemos desfalecer, não podemos desanimar. Imagine se todo mundo começar a desanimar, se todo mundo começar a desfalecer. Quem pregará o Evangelho? Quem pastoreará a igreja? Quem serão os músicos? Quem cuidará da diaconia da igreja? Quem? É por isso que ele dizia: perseveravam, tinham um compromisso, eram constantes em servir.
havia prontidão sobre eles. É isso que é ser a igreja. E eles perseveravam no quê? Na doutrina. O que é a doutrina? É os ensinos, as instruções. Guardavam e praticavam o que estava sendo ensinado. Eles não ouviam apenas, iam embora e esqueciam. Não! Eles estavam atentos, eles eram fiéis ao que estava sendo ensinado, eles eram corajosos. Olha a nossa geração. Quantas pessoas têm se acovardado? Quantas pessoas não têm assumido o seu cristianismo, as suas responsabilidades? Nós precisamos perseverar e mantermos firmes nos ensinamentos, mesmo que todos estejam contra nós, mesmo que todos acreditem em outras coisas, mesmo que todos abandonem a Cristo. Nós continuamos, nós nos mantemos firmes no Senhor. Eles perseveravam na comunhão. A palavra comunhão é koinonia também no grego. O que significa? Fraternidade. Ou seja, eram irmãos, como irmãos de sangue. Eles se portavam uns com os outros, como se fossem irmãos de sangue. Havia uma fraternidade, havia uma comunidade. Comunhão é comunidade, é uma participação conjunta. É todos nós devemos servir uns aos outros, todos nós devemos ajudar uns aos outros, todos nós devemos evangelizar os perdidos, todos nós devemos ser luz neste mundo, todos nós devemos ser testemunhos da ressurreição de Cristo, todos nós, envolve toda a comunidade, todos nós. Há uma intimidade, íntimos. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que você não sabe o nome. Irmão que está mais de ano aqui na igreja, você não sabe o nome do irmão. Meu Deus, isso não é koinonia. Koinonia é intimidade, conhecer os irmãos, estar junto com os irmãos, sentar com os irmãos, ver como os irmãos estão, visitar os irmãos que estão faltando, se envolver em tudo o que está acontecendo. Koinonia. Olha que interessante, quando eu fui pesquisar essa palavra, no grego, ele também ele explica que a koinonia, que essa comunhão, é um compromisso com as ofertas e contribuições como prova de comunhão. As nossas ofertas na igreja é chamada de koinonia. A contribuição que nós damos aqui na igreja, em comunidade, quando nós fazemos essas ofertas, é uma demonstração de koinonia. Você vê no Antigo Testamento, quando duas pessoas, reis, ou duas pessoas queriam fazer um acordo entre eles, o que eles faziam? Um presenteava o outro como um meio de mostrar a sua fidelidade, a sua comunhão com aquela pessoa. Olha, você vê muitos reis que se uniam, para um não guerrear o outro, muitas vezes um ficava mais forte que o outro, para que não houvesse essa guerra e o outro perdesse, eles se juntavam. Então eles se ofertavam entre eles, eles davam de presente para fazer aquela comunhão. Nós estamos em comunhão, estamos em fidelidade. Da mesma forma, as nossas ofertas aqui na igreja. Quando nós ofertamos aqui na igreja, como fazemos as nossas contribuições, nós estamos mostrando que nós estamos em comunhão com todos os irmãos, que nós estamos em comunhão com essa igreja, com essa localidade, com essa reunião, através das nossas ofertas. O que mais que eles perseveraram? No partir do pão. Aqui é a referência à Santa Ceia, o momento em que Deus nos alimenta espiritualmente, é um dos meios da graça para nos fortalecer, é a unidade da igreja em torno da pessoa e a obra de Cristo. Eles perseveravam em torno de Cristo, da pessoa de Cristo, porque eles estavam ligados em Cristo, eles eram membros da igreja, eles haviam aceitado, crido, se juntado à igreja em Jerusalém, eles não estavam avulso,
Eles não estavam vivendo de qualquer forma. Tinha regras para seguir, tinha mandamentos para obedecer. E eles então, quando eles perseveravam, quem perseverava? Todo mundo? Não! Aqueles que aceitaram a palavra e se ligaram à igreja em Jerusalém, se submetendo agora à autoridade dos apóstolos, à autoridade das escrituras da igreja local. Então eles participavam da ceia do Senhor. O que mais eles perseveravam? Na oração. A palavra oração aqui também muito interessante, quando eu fui estudar. É uma oração dirigida a Deus. Essa oração, essa palavra, ela tem 3 sentidos especiais. Ela diz com relação à oração privada, pessoal, diz com relação à oração na sinagoga, na igreja, coletiva, em um local formal, e diz com relação ao juntamento de pessoas em um local fora da sinagoga, tipo uma reunião de monte, né? Quando a gente vai fazer orar no monte, nós todos juntamos para estar em oração. Então essa palavra oração, ela condiz, eles perseveravam na sua oração pessoal. Todos oravam, todos buscavam a Deus na sua intimidade. Mas quando a igreja se juntava, todos se juntavam para orar junto com a igreja, perseveravam na oração na sinagoga, na igreja, no local. E quando os irmãos fossem em algum outro lugar para orar, eles também iam, mesmo que não fosse na igreja, mas eles iam, sempre onde os irmãos fossem orar, eles também iam para participar. Ou seja, era uma igreja que orava, perseverava, mantinha-se ligada em oração. Quantos irmãos há tempo não aparecem numa reunião de oração na quarta-feira? Irmãos talvez que nunca vieram numa reunião de quarta-feira, mas eles perseveravam. No versículo 43, em cada alma havia temor, ou seja, todos aqueles que se achegaram e que agora estão ligados à igreja em Jerusalém, todos haviam temor, reverência, todos tinham um temor de não desagradar a Deus, de faltar por um culto, de um culto por negligência. Imagina, faltar de um culto por negligência. Eles tinham temor, as roupas que vestem, roupas devem ser modestas, com medo até a forma de se vestir, para não desagradar a Deus. Mulher não deve mostrar nada do seu corpo, homem também não. A forma modesta de se vestir, para não desagradar a Deus. As palavras que falam, temor, reverência, cuidado, para não falar besteira, falar palavrão, palavras, para não fofocar. O comportamento diante das pessoas, como você tem se comportado lá fora, temor, para não desagradar a Deus. O seu testemunho financeiro, as suas contas pagas em dia, para você ter um nome limpo na sociedade. E as pessoas falam, aquela pessoa é um bom pagador, aquela pessoa é compromissada, pode vender. Reverência, ler a Bíblia, orar, fazer o devocional familiar, reverência. Nós precisamos de ter temor a Deus. Não podemos conduzir a nossa vida de qualquer forma. Nós somos cristãos. A porta é estreita, meu irmão. O caminho é apertado. Isso aí não vai mudar. E nós devemos nos submeter às Escrituras. No versículo 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Existia uma unidade entre os irmãos, em todos os aspectos, desde os doutrinários até o relacionamento pessoal, como amigos. No 45,
vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. O que estava acontecendo naquela época? Muitos judeus vieram de vários lugares, de várias regiões para Jerusalém. E quando nesse momento eles se convertem lá em Jerusalém, muitos decidem não mais voltar para suas terras e permanecer ali em Jerusalém. E muitos desses então que vão permanecer agora em Jerusalém, eles vão precisar da ajuda dos irmãos para eles continuarem ali, para eles recomeçarem a vida, para eles arrumarem um emprego e tudo mais. Porque agora veio, você vê, pessoas de todas as regiões, agora eles ouvem o Evangelho, creem no Evangelho, batizam, se ligam agora à igreja em Jerusalém, e agora eles querem permanecer em Jerusalém. E nisso o que acontece? Muitos acabam ali não tendo condições iniciais para poderem permanecer e tudo mais. E o que acontece? A igreja, ela se organiza em torno disso, para que todos sejam sustentados naquela época, naquele momento. Isso nós também podemos conduzir até para os nossos dias. Quando algum entre nós, algum irmão entre nós tem alguma necessidade. Isso, a igreja, então, todos nós ajudamos mutuamente uns aos outros. Nós nos solidarizaremos uns com os outros. Então todos eles ajudavam os outros irmãos conforme havia uma necessidade. Mas se o irmão não fala da necessidade, se o irmão não vem ao culto, se o irmão não está ligado a uma igreja, como isso pode ser resolvido? Não tem jeito. É por isso que é necessário nós aceitarmos a palavra e nos unirmos à igreja, queremos sermos membros da igreja, para nós então sermos assistidos pela igreja, sermos ajudados pela igreja e ajudarmos a igreja, sermos um corpo, um povo, uma família. Isso é necessário. O que mais? Como eles viviam após as suas conversões, após eles se ligarem e entenderem o Evangelho? No versículo 46 diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então eles se reuniam na igreja. Então em todas as reuniões, diariamente, eles estavam indo buscar a Deus, porque eles valorizavam a igreja, eles valorizavam a reunião dos santos, eles sabiam que Deus estava lá, eles sabiam que era lá que o Senhor queria que eles estivessem. E eles não somente lá, mas a gente vê também fora do culto, do momento de culto, eles também tinham comunhão. A palavra aqui unânimes, quando fala perseveravam unânimes no templo, essa palavra unânime, ela é composta de duas palavras, que ela traz uma imagem de algo musical. Unânime significa que era um conjunto, é como se fosse um conjunto de notas que é tocado, e ao mesmo tempo que é diferente, as notas se harmonizam em um grau e um tom. Esse é o significado no grego. Como os instrumentos de uma grande orquestra, sob uma direção de maestro, assim o Santo Espírito harmoniza as vidas dos membros da igreja de Cristo. Unânimes, harmonizados uns com os outros, mesmo cada um sendo diferente. Olha para nós, qual é a chance dessa nossa família dar certo? Aos nossos olhos, nenhuma. Muitas vezes há uma dificuldade já na nossa própria casa, de haver uma harmonia ali, né? Muitas vezes é uma dificuldade. Agora imagina numa casa desse tamanho, está muito difícil. Por isso que somente pela ação do Espírito Santo, isso pode ser harmonizado, e nós então conseguimos viver em paz e alegria uns com os outros. É uma ação do Espírito Santo sobre a igreja. E ele termina dizendo: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, a minha conclusão diante disso, termino com uma frase de Agostinho. E Agostinho diz assim também: fora da igreja é possível tudo, exceto a salvação. Se você tem vivido, irmão, negligente com a igreja, se você não se sujeita à igreja, se você não tem vivido como igreja,
Você precisa se arrepender, pois é pecado. O teu conhecimento religioso, ou a tua fé sem as obras, ela é morta por si só, e não poderá te salvar. Como Jesus disse: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticai a iniquidade. Iniquidade significa viver sem a lei de Deus. Jesus buscará a sua noiva, a sua igreja. Se você não for a igreja, não ser a igreja, você não será salvo. Ele buscará a noiva, a igreja. Nós precisamos ser a igreja para sermos salvos. Não tem como nós nos desvincularmos a salvação à parte da igreja. Como a Confissão de Fé de Westminster diz, de forma ordinária, fora da igreja, não há possibilidade de salvação. Diante disso, que possamos refletir sobre a nossa vida, sobre como nós temos valorizado a igreja, como nós temos visto a igreja, e nos arrependermos dos nossos pecados, caso haja uma negligência em tudo mais, não somente em participação de culto, mas em tudo o que envolve a igreja. Nós todos devemos sermos participantes da igreja, todos nós devemos nos envolver com tudo o que acontece na igreja, e ao vermos a necessidade de algo, nós devemos nos empenhar para ajudar, empenhar para que Deus possa nos capacitar a algo para fazermos. Eu não posso ser o único a pregar aqui na igreja. Isso não torna a igreja saudável, praticamente eu sendo responsável por quase tudo aqui. É necessário mais pessoas para fazer essa obra, porque se eu ficar doente, como que faz? Se eu precisar de alguma urgência, viajar alguma coisa, como que ficará a igreja? Então é necessário outros irmãos que sabem que têm o chamado, se prepararem também para o ministério, se prepararem para pregar, se prepararem para dar estudos, se prepararem para as orações, para a liderança em orações e tudo mais que há necessidade na igreja. Eu peço isso aos irmãos, que vocês tenham consciência disso e que todos nós juntos possamos estabelecer e edificar uma igreja santa aqui em nossa cidade, mas será necessário que todos nós nos envolvemos como igreja. E diante disso eu sei que tem muitos irmãos aqui que têm dons e que precisa, sim, nessas partes oficiais, se disporem a estarem realmente buscando mais a Deus, para que Deus possa desenvolver isso, essas habilidades em todos. E diante disso, vamos colocar então a nossa vida diante do Senhor e orar a Deus o que Deus tem falado para nós a respeito dessa palavra.